Se você é mãe, me responde uma coisa com sinceridade. Em algum momento, em silêncio, você já se perguntou: será que eu tô errando? Ou melhor, em algum momento você comparou o seu bebê com o bebê de outra pessoa e te deu um aperto no peito? Ou outra situação, você, em meio de uma pergunta, se portou com muita segurança e firmeza, mas por dentro estava morrendo de medo de estar falhando? Se isso já aconteceu com você, eu peço que você fique aqui comigo até o final. Pra quem não me conhece, eu sou a Lelê. Sou fisioterapeuta pediátrica e trabalho com desenvolvimento motor infantil. Então, eu acompanho as crianças na hora de segurar a cabeça, rolar, engatinhar, andar. Mas eu também acompanho mães que estão tentando dar conta de tudo e muitas vezes se sentindo insuficientes. E hoje eu quero conversar com você, não como profissional, mas como alguém que observa de perto o que a maternidade faz no coração de uma mulher. Existe uma parte do meu trabalho que quase ninguém vê. Quando uma mãe coloca seu filho no meu colo, ela não tá me entregando só um bebê. Pode ser por uma cólica que não passa nunca, assimetria craniana, um torcicolo congênito, um atraso no desenvolvimento, prematuridade ou só por um acompanhamento mesmo. Quando ela me entrega esse bebê, ela também está me entregando a sua história. Muitas vezes ela me entrega insegurança, noites sem dormir, aquelas pesquisas no meio da madrugada, 3 horas da manhã, no Google, pra saber se tá agindo certo, ou até áudios chorando que ela nunca mandou pra ninguém. Eu lembro de uma avaliação que a mãe chegou muito segura, assim, ela tava muito arrumada, o bebê impecável, ela levou uma agenda com várias perguntas, assim, super organizada. E aí, no meio da avaliação, eu fiz um estímulo e o bebê não respondeu do jeito que ela esperava. E aí eu lembro do olhar dela desesperado, olhando assim pra mim, falando assim: o que eu fiz de errado? Será que fui eu? Eu devia ter estimulado mais? E ali eu percebi que o problema não era o bebê não ter rolado, e sim a carga emocional que ela tava levando sozinha. E isso eu vejo todo dia. Existe uma culpa silenciosa na maternidade que agora não tá mais tão silenciosa por conta das redes sociais. Então, se o bebê não dorme, você não fez corretamente a rotina do sono. Se ele não senta na hora que você acha que era pra sentar, ele não tá sendo tão bem estimulado. Se ele não fala, nossa, faltou atenção. E se ele não faz os marcos conforme a internet diz, você não é uma boa mãe. E posso te falar, isso tá adoecendo o mundo. Eu vou te falar uma coisa com honestidade. Eu ainda não sou mãe, mas todos os dias eu sento na frente de mulheres que carregam um peso, assim, invisível. E eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo como a maternidade ela pode ser solitária e ao mesmo tempo cercada de pessoas. Eu aprendo como a demanda e a cobrança é alta. Mas eu consigo observar que muitas de vocês se cobram além do necessário. Que quem tá no meio do olho do furacão, pode ser que eu só enxergue isso porque eu tô de fora, tá? E quem tá lá no meio não consegue ver, mas você tá fazendo mais do que o necessário. Uma mãe que não faz, que ela não se importa, ela não se cobra assim. E muito provavelmente ela também não estaria até agora nesse vídeo. Eu sou fisioterapeuta pediátrica, eu estudo mais profundamente o desenvolvimento motor. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acho que você nunca escutou. O desenvolvimento, ele não é uma linha reta. Vou te dar um exemplo. Teve uma vez que eu atendi gêmeos. Eles eram da mesma mãe, moravam no mesmo ambiente, tinham a mesma fisioterapeuta, mas o desenvolvimento deles não era igual. Então, o desenvolvimento motor, ele não é comparação, ele não é ansiedade, ele depende de outras coisas. Ele depende de sistema nervoso, ele depende de ambiente, ele depende de genética muitas vezes, ele depende de emocional e maturidade. E eu vou ser ainda mais honesta com você. Muitas vezes o desenvolvimento ele não trava por falta de estímulo. Ele trava por tensão ambiental. Uma mãe exausta, ela não consegue estar 100% presente. Então, o desenvolvimento do seu filho não travou por falta de amor. Você também precisa cuidar de você, porque quando você tá bem, o seu filho fica bem. Também teve outro caso que era assim, a criança ela tava desenvolvendo bem, tava evoluindo, tava respondendo bem aos estímulos, só que a mãe ela não conseguia enxergar. Ela via ele fazendo, mas falava: nossa, mas ele não consegue fazer isso ainda. Nossa, mas ele não conseguiu fazer aquilo. Mas o filho de não sei quem faz e ele não faz. Então ela tava mais preocupada com a comparação, querendo o melhor pro filho dela, mas ela parou de enxergar o copo meio cheio e só enxergava o copo meio vazio. E eu tô falando isso pra você porque às vezes a gente vira uma chave na nossa cabeça, o ambiente muda e
todo o desenvolvimento, não tô falando só motor, todo o desenvolvimento da sua vida, ele modifica, ele melhora e ele muda. Escuta o que eu vou te dizer agora com atenção e calma. O seu filho, ele não precisa de uma mãe perfeita. E não existe outra mulher melhor do que você para ser a mãe dele. Ele precisa de uma mãe regulada, tá? A culpa demais desorganiza. Pressão demais desorganiza. Você precisa estar bem para tudo ficar bem. O seu filho não é um cronograma e você não é uma planilha. Mesmo que você tenha 4, 5 filhos antes desse, ele não veio com manual de instrução. E cada um tem o seu jeito. Você está aprendendo a ser mãe do seu bebê. Então, tenha paciência e compaixão com você mesmo. A maternidade é uma fase da mulher. E fases não são sobre acertar tudo, é sobre atravessar, né? Você tá aprendendo, você tá construindo, então você não precisa ser perfeita, tá? Vai ter medo, vai ter insegurança, mas você está conseguindo atravessar. Se trabalhar com criança me ensinou uma coisa, foi que a gente não força a flor desabrochar. A gente prepara o ambiente para ela florescer, né? Outra coisa também, vamos dizer assim, imagina uma panela que você coloca a panela no fogo e os milhos de pipoca e tampa. No mesmo ambiente, na mesma panela, no mesmo fogo, cada milho estoura em um momento. Nenhum estoura junto. Pode ser que uns demorem mais, outros demorem menos, mas no final todos estouram. E assim também é com o desenvolvimento. Você pode estimular, você pode dar um melhor ambiente, você pode sim acompanhar, mas cada criança tem o seu momento de estouro. A gente precisa entender que os marcos motores, eles não são uma cobrança. É uma orientação, é um mapa para você estar ciente do que esperar. Não exatamente aquilo precisa acontecer, ou quanto mais cedo acontecer, melhor. Tira isso da sua cabeça. O importante não é quem estourou primeiro, entende? O importante é o processo como um todo, como isso está sendo construído. A gente não dorme e acorda com uma casa pronta. Tem que ter toda uma preparação, né? E ela precisa ter uma boa base para que ela consiga enfrentar tudo que vai enfrentar. O vento, a chuva, a tempestade. Não adianta a gente fazer de qualquer jeito, só para ser mais rápido e de repente perder uma base. Você é o ambiente do seu bebê. Não existe ninguém melhor que você para estar com ele nesse momento. Se você gostou desse vídeo e quer conversar sem culpa de fé, profissão, fases da vida de uma mulher, já clica aqui para seguir o meu canal e curte também, tá? Dá um joinha aí pra gente se ver daqui a pouco, porque toda quinta-feira eu trago um tema aqui para conversar com vocês. Beijo e até a próxima!